Os juros do cartão de crédito rotativo podem variar até 600% em um ano, conforme o produto e a instituição financeira. Segundo especialistas, para não estourar o orçamento, é preciso usar o recurso com cautela e nunca pagar o mínimo da fatura. Os números assustam. A dívida do cartão de crédito pode crescer 654% em um ano. Isso quer dizer que uma pessoa que deve R$100 pode ter que pagar mais de 700 ao fim de 12 meses. O custo do rotativo inclui juros, seguros e outras cobranças. Para não ter problemas e pagar juros altos, alguns cuidados podem ser adotados. O primeiro é tentar controlar melhor as finanças, não gastar mais do que ganha, além de pagar a fatura do cartão em dia e, de preferência, quitar o valor total e nunca o mínimo. E o cartão de crédito deve ser quitado à vista na data do seu vencimento. Qualquer pagamento abaixo desse valor, se de uma certa forma refresca naquele mês o orçamento doméstico, no próximo mês acrescenta uma despesa com juros bastante elevada. Nesse sentido, as pessoas devem ter muito cuidado em relação ao crédito rotativo, se possível não utilizá-lo, porque é a forma mais cara de financiamento. De acordo com o economista, metade das famílias acaba se endividando por causa do uso incorreto do chamado dinheiro de plástico. O limite do cartão deve ser no máximo de 50% do ganho mensal, evitando assim gastar mais do que o salário. Maiara sabe dos riscos do cartão de crédito. Para evitar dívidas, tem apenas um e até mesmo antes da data, procura pagar a fatura. Sempre pago o valor total da fatura, não deixo para pagar o mínimo, exatamente para não virar aquela bola de neve, né? Que você vai pagando o mínimo, vai subindo juros e aí você não consegue sair disso nunca. Então eu já pago sempre o valor total, que é para não ter problema. O estudo feito pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor aponta ainda que a anuidade do cartão varia muito e pode chegar até R$ 216 no ano. Por isso é importante negociar a taxa. Os valores variam conforme o banco e o perfil do consumidor. E uma parceria de R$1,5 milhão vai permitir a retomada das obras de restauração da Catedral Metropolitana de Campinas. Os recursos foram captados pela Associação Comercial junto a instituições bancárias por intermédio da Lei de Incentivos Fiscais. Fachada suja, pintura descascada, a aparência da Catedral Metropolitana de Campinas, patrimônio tombado, não é das melhores. A reforma do prédio, que é do século XIX, foi iniciada há 13 anos. Várias etapas estavam previstas, mas as obras não passaram da segunda fase por falta de recursos. Agora, a restauração deve ser retomada em outubro. Basicamente para recuperar a fachada, desde a torre, passando pelo campanário e as imagens que compõem a fachada, aquela base de granito também vai receber um tratamento e todas as argamassas e pintura. Os gastos previstos são de R$1,5 milhão. A maior parte desse recurso foi obtida por meio da Lei de Incentivos Fiscais. Mas para a conclusão são necessários mais de R$7 milhões. Para facilitar a captação financeira, a Associação Comercial e Industrial de Campinas entrou com o pedido para que o prédio seja mais uma vez tombado, só que agora pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa solicitação ao IPHAN, do tombamento da catedral significa poder captar novos recursos de uma nova forma, receber recursos do Ministério da Cultura. Então nós temos a intenção aí que o IPHAN possa acatar essa nossa solicitação, será uma honra para nós. E agora o futebol. O Guarani venceu ontem à noite o Vila Nova por 2-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa e voltou à liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos até o estúdio do esporte falar com Carlos Batista. Boa noite, Batista. Você acha que o Henan, que marcou um gol, deve ser melhor aproveitado pelo técnico Tarcísio Pugliese? Boa noite para você, Cíntia. Boa noite a todos. Com certeza, Cíntia, o Henan joga muito mais do que o Nena e em duas participações, uma no Rio de Janeiro deu uma assistência para o gol do Lionel e ontem fez de cabeça o primeiro gol na vitória 2-0 contra a equipe do Vila Nova. Está merecendo sim a camisa titular do Guarani. Vamos ver como foi o jogo de ontem. O Guarani começa tentando abafar o Vila Nova, mas o goleiro Marcelo Pitol vai dando conta do recado.
Neste lance, ele vai bem quando o Fumagalli cobra a falta. Aí os dois times passam a marcar forte e as chances de gol somem. O início da etapa final confirma a fase ruim de Nena. A paciência com Nena dura 11 minutos. Enan entra no time. Na primeira chance dele, bola na rede. 1-0 Guarani. 6 minutos depois, Enan poderia ter feito o segundo. Mas ele estava guardado para um operário do time. Edmilson sobe bem e praticamente define a vitória. No minuto final, Juliano garante o placar. Guarani 2, Vila Nova 0. E a Ponte Preta empatou com o Vasco no Rio de Janeiro 1-1, também ontem à noite. Com o principal jogador mal em campo, já viu, né? Quando o time acertava os passes, a finalização não era desejada. A grande chance do primeiro tempo veio com ele, Juninho. Mas a noite foi bem diferente da história que ele construiu no clube. A Ponte Preta também teve a chance dela, mas a trave parou o atacante William. Na volta do intervalo, ânimo renovado e aos 11 minutos, os vascaínos enfim tiveram motivos para aplaudir o time. O terceiro gol de André em 2 jogos. E o gol da Ponte Preta é sempre com ele, o William, artilheiro do campeonato. Já são 8 na conta. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band na segunda-feira. Boa noite para você, Cíntia. Boa noite, obrigada pelas informações, Batista. E estas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da Band. Lembrando que é possível rever as reportagens desta edição no nosso site. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.